Daniela, já demos uma volta à casa, vamos entrar agora na parte da capela. Como vimos, quando vinhamos, a fachada da capela é uma fachada que, em termos de cantaria de pedreiro, é, na minha opinião, uma maravilha, pela qualidade do trabalho que apresenta. Nomeadamente, chama a atenção para dois aspectos. Um, o brasão que está lá na fachada, que é de uma precisão, de uma qualidade que, mesmo para desenhar aquilo, a gente já precisa de um grande desenhador. Quanto mais agora para um canteiro em pedra fazer aquilo. Não é muito normal, nos brasões que se vêem por aí, por esse país fora, ver-se uma qualidade daquelas no granito. Porque há pedras mais fáceis de trabalhar. O granito é muito duro, não é fácil de trabalhar. A outra coisa para que eu chamo a atenção é para a cruz que está lá em cima, que é também uma peça de granito única, feita com um trabalho que é sei lá, de chineses. Os chineses é que costumam fazer aquelas coisas com muito pormenor, porque é quase uma filigrana daquelas filigranas que no Minho se usam as mulheres com as coisas. Sim. Porque reparem que a cruz é vazada. Aquilo tudo é um trabalho absolutamente espantoso da pedra. Aqui chegados, cá dentro, chamo a vossa atenção para o seguinte. A capela começou a ser construída em 1738 e teve em construção até 1742. O construtor foi um senhor que era juiz, foi juiz da relação do Porto e que se chamava José António de Azevedo Vieira. Como eu já vos referi nesta visita, os Azevedos têm por brasão uma águia. Mas os Vieiras têm por brasão umas vieiras, que são umas conchas, as conchas das vieiras. Certo. Ora bem, reparem aqui dentro que não só, quando estivemos lá de fora, a tal cruz filigrana assenta numa base que é uma águia, ou melhor, que não é uma águia, são quatro águias, cada uma virada para o seu lado, portanto já tem a ver com o José António de Azevedo Vieira. A águia dos Azevedos ali presente a sustentar a cruz. Quando entramos aqui dentro, reparem neste trabalho maravilhoso do granito. Isto é tudo granito. E é um trabalho precioso, mas reparem que foi feito para ele. Reparem que tudo isto, olha, a águia dos Azevedos e a concha dos Vieiras. Lá em cima, a concha dos Vieiras. Ali, a concha dos Vieiras. Lá em cima, aqui, a águia e a concha. Lá em cima de tudo, lá no alto, tem uma águia também. Enfim, isto está tudo feito e desenhado para aquela pessoa que encomendou. Não foi o primeiro artista aí da esquina que fez isto. É realmente um tipo muito bom. E tudo leva a crer aquilo que eu vos disse, que deve ter sido o arquiteto Nicolau Nasoni, que foi um grande construtor no Porto, da Torre dos Coléricos, de uma data de coisas no Porto, mas que a determinada altura, exatamente nesta época, 1738 a 1745, esteve aqui, não aqui em Paredes da Beira, mas esteve na Diocese de Lamego e na Diocese de Vila Real. Ora, o José de Azevedo Vieira conhecia o Nicolau Nasoni do Porto, porque o Nicolau Nasoni no Porto tinha construído o Palácio do Freixo, que era de um Távora, parente do José António Vieira. Portanto, quando ele veio para cá e o José António Vieira começou a pensar fazer a capela, obviamente que deve ter recorrido a ele. E todos os entendidos dizem que a traça deste desenho parece, se não é de algum copiador, porque é realmente de um tipo muito bom, e o Nicolau Nasoni estava cá na altura, portanto, tudo leva a crer que é Nicolau Nasoni. A parte arquitetónica. O próprio teto, que é tábuas de castanho pintadas, tem, se vocês virem os tetos da Sé de Lamego, que são do Nicolau Nasoni, e se virem alguns tetos da Sé do Porto, que são do Nicolau Nasoni, há muitas semelhanças no modo de fazer as coisas. Portanto, não foi o Nicolau Nasoni, garantidamente, não acredito que o Nicolau Nasoni estivesse aqui a pintar aquilo ou estivesse aqui a trabalhar a pedra.
Mas foi com certeza um pedreiro que o Nicolau Nasoni deve ter indicado para fazer esse trabalho, porque tinha que ser um pedreiro muito bom, e os desenhos serem do Nicolau Nasoni, mesmo os desenhos da pintura, porque a pintura não é excepcional, mas o desenho também é o tipo do desenho do Nicolau Nasoni. Portanto, isto provavelmente deve-se ao Nicolau Nasoni. Eu chamei a atenção lá para fora para o trabalho da cantaria, mas também chamo a atenção para isto, porque realmente isto é tudo pedra. Isto é tudo pedra de granito, não é uma pedra qualquer, isto é granito. Parece às vezes que não é, porque foi pintado. Mas é o mesmo granito que nós estamos aqui a pisar. Só que como foi pintado, ao fim de 300 anos, o granito absorveu a tinta e adquiriu esta tonalidade que não é muito normal no granito. Mas quando a gente chega aqui, vê-se, não há dúvidas, isto é mesmo o granito. Não há dúvidas nenhuma. Mas esta capela tem uma outra parte muito interessante, ou se calhar até mais interessante, não sei, conforme cada um queira ver, que é a parte religiosa. O Zé António de Azevedo Vieira, eu disse-vos há bocado, teve 5 filhos, homens, foram todos padres. Só teve uma filha, que foi a única que casou e teve filhos. Portanto, a descendência do Zé António Vieira vem dessa filha, porque todos os outros filhos foram padres e não tiveram descendência. Um desses filhos era jesuíta, e era considerado um homem fora do normal, de inteligência e de capacidade. Era um poliglota, falava não sei quantas línguas e era um sábio. Sim. E a Universidade de Évora, na altura, era uma universidade dos jesuítas. Sim. Como ele era jesuíta, era professor na Universidade de Évora. E inventou uma cadeira nova, uma cadeira de liturgia que não tinha existido nunca no mundo, não era uma cadeira universitária, liturgia. Sim. Mas ele transformou a liturgia numa cadeira universitária. E as coisas correram tão bem que ganhou fama mundial. E os jesuítas, a sede dos jesuítas em Roma, mandaram-no ir para Roma, para ele em Roma fazer, na Universidade de Roma, desenvolver a cadeira que tinha feito em Évora. Ora bem, entretanto, em Roma, tinha um cardeal, tinha sido eleito Papa. Papa Bento XIV. Agora é o 16. O Bento XIV. O Papa Bento XIV, que era italiano, era um intelectual e tinha, ao longo da sua vida, escrito uma série de livros religiosos, alguns deles que tinham a ver com liturgia. Quando chegou a Papa, achou que os seus livros, que estavam escritos em italiano, deveriam ser difundidos pelo mundo católico. Mas para serem difundidos não podia ser em italiano, porque a maior parte do mundo católico não percebia nada de italiano. Era preciso traduzi-los para latim, porque todo o mundo católico na altura falava latim, ou lia latim. Sim. Quem é que aqui é bom para fazer esta coisa? O padre Manuel de Azevedo. Então o padre Manuel de Azevedo foi chamado, traduziu para latim os livros todos do Papa. Há aí uma coisa que eu tenho aí no nosso arquivo, em que ele, numa carta, diz que ele além de traduzir, emendou o Papa em várias coisas, em notas de pé de página, dizia que não era bem assim, devia ser assado. Mas o Papa delirou com o homem e achou que o homem era realmente fora de série. E chamou para trabalhar com ele em muitas outras coisas. Era um secretário ali às ordens. Ficaram muito amigos um do outro. E quando soube que o pai dele estava a construir esta capela, ofereceu para cá montes de coisas, não só de ofertas, mas também privilégios. Esta capela, em termos religiosos, tem cerca, em números redondos, de 4.000 relíquias, devidamente atestadas, confirmadas. Tudo isto são relíquias, estas coisas são relíquias. Mandou para cá os corpos destes dois santos, um São Paulo e um São Félix, os corpos, quer dizer, não é o corpo, é um esqueleto vestido. É um esqueleto vestido. Mas há um esqueleto completo. Cada um deles está o esqueleto completo, devidamente vestido. E mandou relíquias bastantes mais, que a gente pode pensar. Estas duas coisas, se abrirmos aqui, tudo isto são relíquias. Se abrirmos a outra porta,
daquele lado é a mesma coisa. A gente abre aquilo, são tudo relíquias. E além disso, há uma cruz, que é uma cruz assim, com 1 metro de altura por 70 de largo, em metal e cristal, que só essa cruz tem 1771 relíquias, com um livro único a explicar cada uma daquelas relíquias, onde é que elas vieram, de onde é que não sei o quê, com uma data de cardeais a atestarem a veracidade das relíquias, etc., que é uma preciosidade também. De maneira que realmente tem coisas que não é muito fácil encontrar mesmo nas grandes igrejas, quanto mais nas capelas particulares. Mas, além disso, deu uma série de privilégios. Por exemplo, enquanto qualquer particular que tenha uma capela, para fazer um batizado na capela, tem que pedir ao bispo, ou pelo menos ao pároco, eu não tenho que pedir nada a ninguém. Porque o Papa Bento XIV considerou a capela papal. Por isso é que está lá em cima, vê lá em cima aquele brasão, vê com a tiara papal e com as chaves de São Pedro, é o brasão do Bento XIV. Desde o Bento XIV que esta capela é uma capela papal. Eu não tenho que pedir nada ao Bispo do Lamego para fazer aqui casamentos, batizados, missas, seja o que for, porque eu dependo não do Bispo, mas do Papa. Esta capela não depende do Bispo, depende do Papa. Okay. O que é um privilégio que não há má nenhuma. Em Portugal havia uma que também tinha isso, que era a Capela Real. Mas a Capela Real caiu em 1765, com o terremoto de Lisboa. E, portanto, ficou esta. Ficou esta. Que eu saiba, não há mais nenhuma que tenha um privilégio como esse. Tem, como é que se diz isto? Indulgências plenárias, indulgências não sei quantas. Tem uma série de coisas que estão todas escritas aqui nestas... Isto aqui são as diferentes bulas do Bento XIV a dizer quais são os privilégios que ele concede à capela. Estão aqui imensas coisas, entre elas está uma que me horroriza, que é se eu perder, vender, não sei o quê, relíquias, sou excomungado de imediato. De maneira que temos aqui uma segurança especial, que é a seguinte, que é uma segurança muito boa. Toda aquela gente aqui da terra adora a capela. Sim. E adora os santos, e adora não sei quanto. Eles próprios consideram-se também donos da capela. Eles próprios defendem isto com unhas e dentes. Se às vezes há ali a passear alguém que não é muito conhecido, avisam logo aqui os caseiros, olha que anda aí não sei quem, vê lá o que é que se passa. Porque realmente eles sentem a capela como sendo deles. Esta gente aqui de Paredes da Beira sente esta capela como se fosse deles, defendem-na como se fosse deles, o que para nós é ótimo. Sim, assim está por e, em contrapartida, nós pagamos-lhe como? Tudo o que eles querem fazer, querem batizar aqui um filho, querem casar aqui a filha, querem rezar uma missa por alma não sei de quantos. Há uma combinação entre nós e o pároco. Sim. Sempre que eles querem, nem precisam de dizer nada. Aqui os caseiros têm as chaves, têm ordens para pôr tudo à ordem. Basta que o padre diga no dia X, vamos aí rezar uma missa às tantas horas e isto está pronto, para ser regido. E nós estamos aqui 15 dias, há sempre 2, 3 missas aqui, que não fomos nós que mandámos rezar, porque as que nós mandámos rezar ainda é como o outro, mas não, temos aqui imensas missas que são rezadas aqui porque alguém pediu para serem rezadas aqui. Porque estes dois santos, quando vieram para cá, ganharam uma certa fama, pediam-lhes coisas e achavam que aquilo... Aconteciam. Portanto, por isso é que os ecos-votos e estas coisas todas que a capela tem, ganharam uma fama tal que há aí umas peregrinações no dia dos santos, vem aí gente, não é da terra, porque os da terra é natural, mas é de longe. Vem gente
do próprio Santuário da Lapa, vem gente aqui no Dia dos Santos. Vem gente da Serra, dessas serras aí à volta, vem imensa gente. E qual é o dia? Ora bem, aí era outra história engraçada. É que o dia era o domingo... Não, segunda-feira a seguir à Páscoa. Okay. A segunda-feira a seguir à Páscoa. Portanto, era variável, não era um dia certo, porque a Páscoa não é sempre o mesmo dia. Pois. Mas, a certa altura, os peregrinos da Lapa pediram para ver se mudava o dia para que o dia daqui coincidisse com o dia da Lapa. Porque assim eles faziam a peregrinação à Lapa e vinham depois da Lapa peregrinar aqui. Portanto, a partir de determinada altura, isto passou a ser no dia 10 de junho, que ainda por cima é o dia de Portugal, não é? De maneira que no dia 10 de junho, hoje em dia, é no dia 10 de junho. Mas o que era tradicional era a segunda-feira a seguir à Páscoa. Chegamos assim ao fim a esta visita. Agradecer ao Sr. General por toda a sua simpatia e delicadeza. Até breve. Muito obrigado. Eu é que agradeço a visita, tive muito gosto em guiá-la. Obrigada.